Eu acho que todo mundo deve ser meio familiar com o termo crise existencial, né? O que significa, normalmente a pessoa começa a se perguntar o que ela está fazendo da vida dela. Se elas deveriam estar aqui ou se elas fizeram boas escolhas. E é um pouco o que eu estou a fim de falar hoje. Porque assim, tu não deveria existir. Ninguém deveria existir, na verdade. Pensa assim, e se tu não tivesse aberto este vídeo? Melhor, e se tu não tivesse acordado 2 horas mais tarde hoje? Ou, e se o coronavírus nunca tivesse acontecido? Ou, e essa começa a ficar boa, e se teus pais nunca tivessem se conhecido? E se teus avós não tivessem se conhecido? E se a vida nunca tivesse existido? Por que a gente está aqui? Na verdade, se a gente for fazer um cálculo, nós não deveríamos existir. O mundo não deveria ser como ele é. E essa reflexão se chama de existencialismo. Talvez para fazer essa reflexão hoje, eu precise entrar um pouquinho mais no clima. Então vamos lá. Pronto. Assim eu acho que está um pouco melhor. Eu me sinto mais francês, talvez. Então vamos lá. A vida não tem sentido. Nada disso faz sentido. Olha para mim aqui, fazendo um personagem, olha para fora, olha para a vida acontecendo. Nada disso faz sentido. O mundo não deveria ser como ele é e ele é ainda assim. Um filósofo francês, chamado Albert Camus, vai dizer que tu tem 3 opções. Quando tu percebe que as coisas não fazem muito sentido e tu tenta entender ou compreender o sentido da tua existência. A primeira dessas opções é bem simples. Suicídio. É claro que não estou advocando suicídio aqui, porque ele vai dizer que, bom, suicídio é o tipo de solução para as pessoas fracas. Ai, tu vai dizer que as pessoas que têm depressão, elas sofrem? Sim, fracas. Por que fracas? Porque elas não conseguiram aguentar o peso da existência. Tu não deveria existir, mas tu tá aqui de qualquer jeito. Então tu tem que fazer alguma coisa. A vida é um grande trabalho sem sentido, diria esse Camus. Se vocês já ouviram falar do mito de Sísifo, resumidamente, é um homem que leva uma pedra para o alto de uma montanha e depois vê essa pedra caindo de novo. Aí ele vai voltar, vai descer a montanha, pegar a pedra, vocês entenderam. O Camus vai olhar para essa história e vai dizer, cara, a nossa vida é assim. A nossa existência é assim. É um trabalho inútil depois de trabalho inútil e nós vamos fazendo as nossas coisas só para ver tudo fracassar no final. Porque no final, tu morre. Os fracos olham para essa situação e eles decidem encurtar o seu caminho. Eles não aguentam a pressão. Uma segunda opção para o Camus é conformidade. Nas palavras de Morty, ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Vocês podem perceber que, ok, nada disso faz sentido, então vamos ver TV. Vamos se conformar, vamos se distrair. Vamos fingir que isso não está acontecendo. Vamos fechar esse vídeo e acabou. E não vamos pensar mais sobre isso. Apesar de que provavelmente tu vai ficar acordado hoje à noite pensando sobre isso. Porque tu vai pensar e vai dizer assim, e aí o que eu vou fazer da minha vida? É mais confortável para o Camus se distrair, se conformar, dizer, bom, não tem sentido, então eu vou empurrar com a barriga. E tu tem uma terceira opção. Essa terceira opção ele vai dizer, rebele-se. A vida não tem sentido, então se rebele. Quer dizer que tu vai atirar coquetel molotov contra o sistema capitalista? Não. Quer dizer que tu vai olhar para a tua vida e vai dizer, mesmo que isso não tenha sentido, eu vou viver. Eu vou pegar a minha vida e vou fazer algo dela. O Camus vai dizer que o mundo é um absurdo. A vida é um absurdo. Eu vou pegar esse absurdo e eu vou viver com ele. Vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu vou me rebelar contra mim mesmo. Quando eu me sentir triste, ele vai dizer,
rebele-se, sinta-se feliz. Quando tu se sentir com qualquer coisa, ele vai dizer, rebele-se. Já que a vida não tem sentido, então por que tu tá aí triste, se esfregando ali pelo chão nessas misturas de lágrima e autodepreciação? Rebele-se. Faça algo da tua vida, já que tudo pode ser feito. Isso foi intenso. Para o existencialismo, não existe Deus, não existe nada. Existe tu e é isso aí, cara. Espera aí que eu não acabei ainda. Porque tem um outro cara chamado Jean-Paul Sartre que vai odiar o Camus, apesar de seguirem a mesma linha de pensamento. Porque o Sartre, ele vai olhar para esse absurdo e vai dizer, tá, não é tão absurdo assim. A gente só está condenado a ser livre. A existência, a vida, ela é uma prisão. Mas uma prisão um pouco diferente, porque é uma prisão da liberdade. Você, para sempre, será responsável pelas escolhas que tu fez. O ser humano não pode escolher entre a escravidão e a liberdade. A liberdade, ela é imposta ao ser humano. Nós não temos como escolher não ser livre. Porque se a gente escolher não ser livre, já é uma escolha. A parte importante dessa questão da liberdade é que a liberdade não existe sem responsabilidade. Eu vou ser responsabilizado pelas escolhas que eu fiz. O que eu faço vai vir me cobrar no futuro. Liberdade implica irresponsabilidade. Eu não posso escolher e depois dizer, ok, não quero mais. Eu não posso escolher comer que nem um condenado e depois reclamar que eu engordei. Porque a liberdade, a minha escolha, me implica que as consequências dessa escolha estarão vinculadas a mim e a quem eu vou ser. Quem tu se tornas é fruto das tuas escolhas. Quer conhecer uma pessoa? Não presta atenção no que ela te diz que ela é. Presta atenção nas coisas que ela faz. As escolhas de alguém, as ações de alguém que determinam quem ela é de fato. Porque a todo momento nós temos uma escolha para fazer. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Com quem eu vou namorar? Com quem eu vou casar? Devo casar? As pessoas, elas começam a perceber que tudo é escolha. Tudo é liberdade. Porque para o Sartre, a liberdade é radical. Não existe nenhuma regra moral que te prende a nada. Não existe Deus, não existe ninguém para te dizer o que tu deve fazer. Ou seja, tu é livre e puramente responsável por todas as escolhas que tu faz. E esse tipo de situação vai te deixar angustiado. Olha que legal! Tu sai de uma situação ruim para uma situação pior no existencialismo. É legal, nós somos livres. Nós podemos fazer a escolha que quisermos, mas nós seremos eternamente responsáveis pelas escolhas que fizemos. Porque para o Sartre, dizer que eu sou livre significa uma coisa muito simples, que antes de mais nada, eu existo. E depois eu vou ser alguma coisa. Antes desses caras, nós tínhamos uma missão na Terra. Sabe, as pessoas vão dizer, você veio aqui com um objetivo. Você veio aqui para fazer algo especial. Você veio aqui para trazer luz à vida de alguém. Não! Tu não veio para nada aqui. Tu tá jogado no mundo. Ó aqui meu eu francês. Tu não veio para nada. Tu veio por acaso. E aí tu é livre. E aí tu existe. E essa existir antes de ser, ou a existência precede a essência, significa que não existe uma ordem de Deus ou uma ordem divina que vai te dizer o que tu tem que ser. É tu que tem que escolher, no final das contas.
e viver com a responsabilidade das tuas escolhas. É tu que vai decidir se tu vai ser feliz ou não. É tu que vai decidir quem tu vai ser ou que tipo de papel social tu vai ter. Ou se tu não vai ter nenhum. Tu é livre. Meus pais me mandam fazer coisas. Eles te mandam, mas tu escolhe se tu obedece ou não. Mas eles vão me deixar de castigo se eu não fizer. E daí? Essa é a responsabilidade, a parte da responsabilidade de ser livre. Mas tu só obedece eles porque tu escolheu obedecê-los. Obedeçam seus pais. Presos a isso, muitas pessoas fracas de espírito vão optar pelo caminho da má fé. Espera aí, deixa que eu explico essa questão. Porque o ser humano, ele não quer se responsabilizar. O peso é muito grande. Vamos assistir TV. Eu quero deixar outra pessoa escolher por mim. O Sartre vai dizer que é a má fé. É quando eu chego para uma pessoa e pergunto, que carro que eu tenho que comprar? Esse. E vou lá e compro. E se deu problema, o problema não sou eu, foi a pessoa que me mandou comprar aquele carro. Eu fiz a escolha de comprar. Mas o culpado, o responsável, não sou eu. E tu vai achar um monte de gente assim. São pessoas infernais que não conseguem admitir responsabilidade pessoal. Por quê? Porque elas agem por má fé. Essas pessoas, o Nietzsche, de um outro vídeo, diria, são os medíocres. Como a minha versão pacífica estava explicando, má fé é esse tipo de coisa que os fracos utilizam para não ter que escolher. Só que lembrem-se, não escolher também é uma escolha. Existe uma história que o Sartre escreveu. Eu peguei ela de referência de um vídeo que deve aparecer aqui ou aqui. É um outro canal de filosofia sensacional e eu estou usando ele como base para falar essa história. Nessa história, nós temos uma mulher linda, casada, com um homem tedioso. É um banqueiro muito rico e dá a ela a vida de conforto que ela sempre quis. Mas ele é chato, é insuportável. Ele está sempre trabalhando e ela está sempre em casa, sem fazer nada. Ali, uma vida comum, por assim dizer, rica e comum, confortável e sem muitas emoções. Todos os dias são iguais, até que ela conhece um certo homem. Um homem mais pobre, aventureiro, mais jovem, sabe? Queria ver o mundo. O cara dos esportes radicais, o cara que queria sair para fora, o cara que não queria se contentar com um trabalho chato e ficando sempre no mesmo lugar. Um cara que dava prazer para ela. E ela começa a ter um certo envolvimento com esse rapaz. E vive uma vida de emoções com ele. Ele traz novas coisas, novas ideias, eles conversam, eles viajam, sabe? Ela sente em sua vida uma coisa que lhe fazia muita falta. Só que esse amante, uma hora chega para ela e diz assim, larga teu marido, vem viver comigo, a gente se ama, não se ama? Ela diz, sim, eu te amo, mas eu não sei se eu devo. E ela passa a ficar nesta crise de, eu não sei se eu fico com meu marido, porque ela vai olhar e diz, cara, ele é rico. Eu gosto de dinheiro, eu gosto da vida confortável. Com outro cara, eu não tenho segurança se eu vou comer as comidas mais granfinas, eu vou ter que fazer os trabalhos domésticos, mas por outro lado, eu vou ter alguém que conversa comigo sobre os temas que eu gosto, eu vou ter alguém que me faz ter uma vida de emoções, nenhum dia é igual, sabe? A coisa pode ser incrível. E ela não consegue decidir. Ela cria uma ideia perfeita. Ela atrai tanto o marido como o amante para o mesmo lugar e revela. Ou deixa eles descobrirem. O marido, você é o cara que me chifrou, e o cara, sim, e aí eu vou defender a minha honra, e eles vão para um duelo. Quem ganhar, fica com ela. No caso, quem matar o outro, né? E aí começa a brigar e pá! Marido ganha, mata o amante. A mulher, de repente, agora eu sou
a esposa dele. Ela existia e agora ela é a esposa do marido banqueiro. E ela vai seguir a sua vida ali. Ela não escolheu livre. Ela agiu por má fé. Se por acaso ela começar a odiar a vida em que ela estava vivendo, a culpa e a responsabilidade não é dela que escolheu, mas do amante que não matou o marido dela ou do marido que foi mais forte que o amante. Má fé. Como a gente pode ver nessa história, está muito claro o conceito de má fé. Ela não quer assumir a responsabilidade de ser fruto de conversa da cidade. Ela não quer assumir a responsabilidade de ter a sua vida chata. Ela não quer se assumir. Ela não quer definir quem ela é. Porque no momento que ela definir quem ela é, ela tem que seguir por essa escolha. Ou mudar se ela quiser. E seguir as consequências da mudança. Mas não é fácil fazer isso. Aí ela vai por má fé. E ela deixa os outros decidirem. Só que quem decide por má fé não vive a vida dele. Vive uma vida que os outros pensaram para si, que no final se torna uma vida infeliz. O existencialismo pode ser um pouco triste, pode ser um pouco blasé, mas ele te mostra um mundo magnífico na tua frente. Se tu não está determinado a ser nada e tu pode escolher tudo, tu pode ser aquilo que tu sonha ser. Assumir as responsabilidades não é tão ruim como algumas pessoas fazem parecer, os medíocres. É uma coisa muito boa, porque daí você vai saber que o que você alcança é teu mérito. O existencialismo é pesado e ele é seco porque ele não tem tempo para pessoas reclamonas, pessoas choronas. É uma filosofia daqueles que querem se elevar o máximo que puderem e se libertar de qualquer amarra social, desde que tu assumas responsabilidades por isso. E aí, o que tu vai fazer da tua vida agora? Tu vai ser fraco e se conformar? Ou tu vai começar a ser livre